Uma mulher entregou um bolo ao bispo. Parecia nervosa. O bispo deu-o a comer a um cão. O cão morreu. Timor-Leste tinha independência. Bispo, padre, no uma creda católica tinha emarcira. Foi contribuição nebe botebes. Hahu quedas e momento nebe Timor-Leste se ia nação colonial nia okos. Padre o bispo sira mos apreende da daukona. Conjuntura política husi internacional nian. Wan hira Portugal foti ain husikiara Timor-Leste. Indonesia nebe halo invasão. Halo padre, bispo no madre sira, lata kamatang hodi hare ba sofrimento povo nação Timor-Leste nian. Ho sofrimento nebe povo nação Timor-Leste. Uma creda católica nia emar. La Sinti Kolen, o ensaha killer do mundo internacional. Atu hare a violação de direitos humanos neve acontece a Timor-Leste. Duni, bispo Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, nebe nudar agricultor nia oan, mori simples, mas bem, foi ambot ba povo na nação Timor-Leste, pode hakilar bebê ba internacional, o insa bele loke neon, loke matan, hareba sofrimento, povo na nação Timor-Leste nian. Atu hare memoria na biografia bada kusi Dom Carlos Filipe Ximenes Belo yang SCL TV se fosse ricas memoria bada na arquiva husi RTP Internacional. Carlos Ximenes Belo nasceu num Timor onde a vida da maior parte das pessoas pouco fora afetada por 400 anos de colonização portuguesa. Timor era a mais remota possessão de Portugal, onde os colonizadores gozavam uma vida tranquila na época áurea do antigo regime. O primeiro branco chegou envolto no manto negro, pregando a palavra de Deus, rezam as lendas de Timor. Quando as pessoas não queriam ouvi-lo, o padre lançava uma âncora do seu navio e começava a arrastar a ilha em direção a Portugal. A Igreja e o Estado foram os pilares do domínio português em Timor durante 4 séculos. Mas os membros das tribos locais, que adquiriram uma reverência religiosa pelos símbolos do Estado português, pouco foram afetados pelo seu domínio. Tal como a maior parte dos montanheses tradicionais de Timor, Carlos tinha de contribuir desde muito jovem para o agregado familiar. Aos 5 anos, era guardador de búfalos, tal como tios e primos. A família vivia da agricultura de subsistência. Carlos malhava o arroz, descalço, com homens de todas as idades. E então o tio dele, o Manuel Casimiro, que era demos nós o chefe da Fassá. Ser chefe numa pequena aldeia não tinha grande peso. A maior parte dos habitantes de Afazá não sabia ler nem escrever, mas os laços familiares eram fortes. Carlos tinha apenas 2 anos quando o pai morreu, sendo acolhido pelos tios. Carlos Ximenes Belo não tinha sapatos, não tinha livros. Aos 7 anos foi levado por um padre para a cidade. O padre Magalhães, um salesiano, era o professor da escola da igreja. Ele, quando ia para a sua terra, para a Fassá, pois, claro, tinha que andar porque eles iam cá sempre a pé. Do ao Fassá são pelo menos 25 quilómetros. E faziam ou a pé ou a cavalo. Carlos era um rapaz sossegado e respeitador. Gostava de futebol e era bom aluno. Foram os jesuítas que há 400 anos cristianizaram Timor-Leste que deram ao jovem Carlos uma oportunidade no seminário. O seminário tinha então uma das 2 únicas escolas secundárias de Timor-Leste.
Aqui juntou-se à elite do território sob a tutela dos padres católicos. Estes jovens estiveram no centro de um holocausto que surpreendeu a nação. No espaço de 10 anos, 1/3 dos miúdos aqui retratados tinha morrido. Este rapaz lançou um golpe e depois perdeu uma guerra civil. Ele constituiu um popular movimento de guerrilha que, há 20 anos, combate um inimigo infinitamente superior. Quase metade da população de Timor-Leste fugiu com ele para as montanhas depois de um ataque indonésio. Metade morreu vítima das bombas, da fome e da doença. Muitos foram assassinados no momento da rendição. Companheiro. Mas o sonho da independência não foi esmagado. Hoje, população e resistência estão ligadas por redes clandestinas, das selvas mais remotas às vilas e cidades. O domínio das forças indonésias enfrenta o cerco de uma população hostil. As operações militares são apoiadas por elementos locais cuja lealdade é sempre posta em causa. Estes dois rapazes, ambos adjuntos militares dos indonésios, foram assassinados no ano passado pelos seus chefes. Os corpos foram descobertos pela família. As sepulturas eram pouco profundas. Um padre conseguiu divulgar as fotografias. Todos os acontecimentos aqui no território de Timor, não há ninguém que defenda esse povo, senão a Igreja Católica. Ainda sob o controle direto de Roma, a Igreja timorense manteve prudentemente a sua independência. O padre Magalhães trabalhou durante muitos anos com o bispo em Timor. Temos consciência de que a Igreja em Timor sempre denunciou esses crimes. Evidentemente que chegavam ao exterior, a informação chegava, mas chegava quando chegava, não é? E, inclusive aqui em Portugal, dava-se pouco crédito a essa informação. Alunos são outros alunos, mas também vemos muitos militares. Em Timor, agentes rodeavam os poucos estrangeiros autorizados a entrar no território, como estes funcionários das Nações Unidas. Atrás de mim, outro aqui, atrás do chefe da delegação, que é um italiano, vê-se aqui o chapéu do militar, não é? Do mesmo, não é? E depois outros que estão não fardados, mas que estão à civil. Isso ali, não é? Ali é um outro. O desalento instalou-se quando Roma substituiu Dom Lopes da Cruz, um bispo corajoso, por um padre de 35 anos suspeito de simpatias pró-indonésias. José Ramos Horta, recentemente laureado pelo Nobel da Paz, é o representante no exterior da resistência timorense. Não tendo testemunhado diretamente a invasão maciça com todas as suas atrocidades, os indonésios pensaram que ele seria muito receptivo à nova situação em Timor-Leste. Especialmente por também ser muito novo. Pensaram que se o fizessem bispo, seria fácil assegurar a sua cooperação. Domingos Soares foi um dos muitos padres timorenses para quem a nomeação de um conservador como Ximenes Belo não podia agradar. Na sua paróquia da Montanha, estes trabalhadores são antigos guerrilheiros que têm familiares ainda a combater. O povo timorense está sem com as mãos vazias para enfrentar esta luta pelo seu direito. E da parte dos timorenses é desespero porque já não podem mais conviverem com a Indonésia. Então haverá, de certo, confronto físico. Mas se a Indonésia pressionou o Vaticano no sentido de nomear o bispo Ximenes Belo, também terá ficado certamente desiludida. Antes da invasão havia 150 mil católicos, hoje são 680 mil, mais de 85% da população. O cardeal Clancy, na Austrália, foi o segundo dignatário eclesiástico a visitar Timor-Leste no espaço de um ano, um poderoso símbolo do apoio que Belo conquistou no interior da Igreja.
Ximenes Bell, Prémio Nobel da Paz de 96, já não está isolado na sua missão quase impossível. Levantava-se de madrugada às 4h30, 5 horas. Celebrava a missa às 6 horas na sua capela. No final da missa, e antes de tomar o pequeno almoço, recebia pessoas que lhe pediam para descobrir o paradeiro de um filho ou filha, ou que lhe comunicavam que a mãe fora violada a algures há várias noites, ou que o pai desaparecera. E se tem algum problema de confiança com o seu povo, é tão só o facto de este afluir às suas igrejas para protestar contra a ocupação indonésia. Mais uma vez, polícias à paisana apedrejam uma igreja. A polícia de choque avança por trás, encurralando os manifestantes. Em alguns casos, a intervenção do bispo evitou o derramamento de sangue. Noutros, o seu papel foi o de confortar as vítimas. Raramente pode intervir no interior das esquadras e dos quartéis. Estas fotografias foram tiradas no interior de um quartel das Forças Especiais Indonésias e enviadas clandestinamente para fora do território. Grande parte do povo volta-se para o bispo para que este o conduza nesta crise, mas o bispo Ximenes Bell recusa-se a assumir um papel político. Prefiro ser amigo deles nesta situação difícil do que transformar-me na sua figura política, canalizando as suas aspirações nessa área. Porém, com todos os canais políticos bloqueados, a ira e a frustração aumentam. O funeral de um refugiado morto pela polícia desencadeia uma enorme manifestação de solidariedade e de desafio. Podia também ter conduzido a um massacre. O ex-chefe de Estado-Maior, o general Herman Mantiri, pensa que o massacre de Santa Cruz foi um ato normal e justificado. Nessa altura, houve uma manifestação. Davam vivas a Xanana, mas nós andávamos à procura dele no mato. Portanto, eram nossos inimigos. Dom Ximenes Bell também foi considerado um inimigo. Na maior nação muçulmana do mundo, campanhas de imprensa patrocinadas pelo governo apontam-no como um inimigo do Islão e um instigador da violência. Viva Sebastião! Viva! Viva, viva Sebastião! Muitos inteligentes dos Indonésia envenenaram o bispo. Jesus Cristo envenenaram a muito com o Espírito Santo. Há muitas pessoas de Timor, há muitas pessoas timorenses, sabe? Ele disse, quero matar o bispo por causa do bispo defende muitos jovens timorenses. Há 4 anos, uma mulher entregou um bolo ao bispo. Parecia nervosa. O bispo deu-o a comer a um cão. O cão morreu. Acho que qualquer governo do mundo faria o mesmo contra um inimigo. Para muitos militares indonésios, o inimigo mais temido é a Igreja dos Timorenses. E não só o Islão, mas também as igrejas protestantes, são vistos como uma arma. Dom Ximenes Bell teve de ser muito cauteloso. Neste ponto concreto, não concordo com o general Martiri. Para mim, este é o meu povo. São seres humanos e têm de ser respeitados. Há 15 anos, à frente da Igreja de Timor, Dom Ximenes Bell teve já de fazer a mesma opção que o seu antecessor. Estou preparado para ser afastado. Para mim, isso não é um problema.
O problema é o povo, o seu contínuo sofrimento. O bispo Carlos Ximenes Belo nunca admitiu concessões. Nem agora, que é Prémio Nobel da Paz. Em nome do povo.